Abra sua Bíblia, Salmo 149. Salmo de número 149. Salmo de número 149. Vou ler o salmo todo. Você que já achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Estou escutando algumas folhas ainda. Salmo 149. Diz assim: Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações, castigo sobre os povos, para prender os seus reis concorrentes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, entregamos esse momento em Tuas mãos, momento da Tua palavra, Pai. Essa não é a palavra de homens, ela é a Tua palavra. Então que não seja o homem a falar, mas que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra na vida de cada um de nós, ó Deus. E que ela produza bênçãos, produza vida, produza fé, produza frutos de transformação em nós, para a glória do Teu nome. Que todo espírito contrário, que toda barreira, toda resistência contra a pregação da Tua palavra caia por terra, Deus. E a Tua palavra tenha total liberdade para ser ministrada nessa noite, ou no momento que a pessoa estiver assistindo pela internet, que essa palavra possa tocar nas nossas vidas. É o que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Às vezes, querido, estou aqui, tem um irmão querido que está conosco nessa noite, o pastor Fábio. O pastor Fábio foi militar por muitos anos, e às vezes quando um militar, por exemplo, ele chega em algum local, ele chega num quartel, ele chega em algum ambiente em que ele não está fardado, ele não pode ser reconhecido à vista, ele se apresenta. Ele se apresenta a sua carteira, e ele assim se identifica, para que aquela pessoa que está ali possa fazer a forma certa, possa tratá-lo ou obedecê-lo, dependendo do cargo que ele possui. Na vida ministerial tem algo semelhante também. Em algumas igrejas, quando você entra, você mostra a sua carteira ministerial, e ali tem uma forma de tratamento. Nesse texto que nós estamos lendo, algo semelhante aconteceu. Deus, logo no início, ele se apresenta àquele povo. Ele se apresenta àqueles que estavam recebendo esse salmo, ou que cantariam esse salmo. E Deus ali, a Bíblia nos mostra que Deus se apresenta de 4 formas aqui. Ele se apresenta logo no início dizendo que Ele é o Senhor. Cantem ao Senhor, logo no versículo 1. E a palavra Senhor se repete também no versículo 3. Agora, o que quer dizer Senhor na Bíblia? Quando nós olharmos na Bíblia e estiver Senhor, como está escrito aqui, com todas as letras em maiúsculo, essa é a palavra hebraica YHWH, que ninguém sabe como se pronuncia de verdade. Essa palavra é a palavra que Deus se revelou a Moisés na aliança quando saiu do Egito. Então a primeira coisa que Deus quer falar conosco, quando Ele se apresenta como Senhor, é que Ele tem uma aliança conosco.
Ele tem um compromisso, ele tem algo que ele se comprometeu a fazer por nós, que ele se comprometeu a fazer conosco, que ele se comprometeu a estar conosco. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, como já tem sido falado aqui, eu não sei quais são as circunstâncias, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero te lembrar que existe uma aliança de Deus com você. Você pode dizer amém, você pode dizer graças a Deus. Deus tem uma aliança conosco, querido, e a Bíblia vai nos dizer que a aliança que Ele tem conosco hoje, na carta aos Hebreus, ela é maior do que a aliança que Deus fez com Moisés e o povo no Egito. Então hoje nós temos uma aliança superior. Hoje nós temos um compromisso de Deus conosco maior. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas eu quero te lembrar, temos uma aliança. E lembre-se, o significado dessa palavra YHWH é eu sou o que sou. É como que Deus dizendo, eu não vou ser ou eu fui, mas eu sou, é presente. Deus continua sendo hoje. E isso traz uma confiança no nosso coração, porque Deus continua sendo poderoso hoje. Deus não foi poderoso só no Egito para libertar Israel. Deus continua sendo poderoso hoje para fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas, para quebrar as cadeias que aprisionam a nós, para que nós possamos ser livres. Se tem alguma coisa que te aprisiona hoje, eu quero te dizer, o Senhor, o El Shaddai, o Todo-Poderoso está aqui para quebrar cadeias e libertar você, assim como Israel foi liberto. Ele ainda é o Eu Sou hoje, para nos libertar, para nos curar, para nos abençoar. Eu quero que você entenda isso. A segunda coisa pela qual Deus se apresenta é que Ele se apresenta como o Criador. Versículo 2, alegre-se Israel no seu Criador. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Eu quero te lembrar o que diz Gênesis. A palavra de Deus vai nos dizer que em Gênesis, no princípio, criou Deus todas as coisas. Do nada, as coisas passaram a existir pelo poder da palavra de Deus. A terra era sem forma e vazia, como a irmã até falou ali. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus, pelo poder da sua palavra, começou a liberar a sua palavra e as coisas começaram a acontecer. Haja luz e houve luz. Então, nessa hora que nós estamos aqui, pessoas nos assistem pela internet, o que é que está faltando na sua vida, meu irmão? Ainda que aos seus olhos seja impossível, ainda que aos seus olhos isso ainda não exista na terra, eu quero te dizer que Deus, Ele é o Deus Criador. Ele pode criar uma oportunidade para mim e para você. Ele pode abrir uma porta para mim e para você. Ele pode fazer algo que não existe. Ele pode fazer algo que ninguém nunca pensou. Ele pode criar algo só por causa de nós, para nos abençoar, para nos fazer crescer, para nos fazer cumprir o propósito dele. Então Deus, Ele se apresentou como Criador para Israel, dizendo, eu posso criar uma porta, eu posso criar uma saída, eu posso criar um milagre. Deus criou uma porta para Israel sair do Egito, não tinha como, mas Deus abriu uma porta. Deus abriu uma porta para nós entrarmos no céu, não tinha jeito de salvação, mas Ele abriu a porta. Jesus veio e Ele disse, eu sou a porta de salvação, aquele que passar por mim será salvo. Então, meu irmão, não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus pode criar algo por nós, Deus pode fazer algo do nada. Diferente dos nós seres humanos, nós usamos os materiais existentes para criar alguma coisa. Deus do nada criou todas as coisas. E quando Ele fala que Ele é o Criador, também fala de uma autoridade que Ele tem sobre a sua criatura. Deus, Ele tem autoridade sobre a igreja, mas não só sobre a igreja. Deus tem autoridade por ter criado, Ele tem autoridade sobre toda a criação. Nada escapa dos olhos de Deus, nada escapa do domínio de Deus, nada escapa daquilo que Deus faz, nada escapa daquilo que Deus quer fazer. Não tem nada nesse universo que nós não conhecemos, porque a gente não conhece o universo todo. Não tem nada no universo que escape do controle de Deus, porque Ele é criador de todas as coisas. Por isso Ele tem autoridade, por isso Ele tem o domínio.
Então, nessa noite, meu irmão, o Deus Criador está aqui também para dizer para mim e para você: eu posso criar, eu posso fazer algo novo na sua vida ainda hoje. Pode dizer que tem obstáculos, pode dizer que o tempo já passou, pode ter resistência, pode ter opressão, podem muitos estar dizendo que não vai acontecer, mas eu sou o Deus Criador, eu posso criar uma porta, eu posso criar uma bênção, eu posso criar uma vitória, eu posso criar um escape para você. A terceira coisa que Deus se apresenta aqui é que Ele se apresenta como rei. Versículo 2, Ele se apresenta dizendo: exultem no seu rei. Rei fala de soberania, rei fala de governo, rei fala de que a sua vontade deve ser obedecida. E aí já está alcançando a nós. Deus tem autoridade sobre toda a criação, mas a gente sabe que tem seres humanos que não obedecem a Deus. Mas quando fala de reinado, de governo, está apresentando a igreja. A igreja como aquela que deve ser submissa, o povo de Deus, que é aquele que deve adorar a Deus, estar debaixo da sua obediência, estar debaixo da sua soberania. Nessa noite, meu irmão, Deus quer nos abençoar. Diga amém. Você quer ser abençoado? Eu quero ser abençoado. Eu quero receber a graça de Deus. Eu quero receber aquilo que Deus tem para mim de melhor. Eu quero que Deus faça coisas extraordinárias por mim. Mas será que eu tenho Ele como meu rei, como meu Senhor? Será que eu estou em obediência, debaixo do seu governo, debaixo da sua soberania, debaixo do seu domínio? Deus, Ele governa sobre aqueles que estão debaixo da sua vontade. Uma coisa que nós sempre falamos aqui, não adianta a gente ter simplesmente Jesus como um amigo. Judas era amigo de Cristo, pelo menos aos olhos humanos. Não adianta só isso. Não adianta ter Jesus somente como parente. Muitas pessoas tinham Jesus como parente. Jesus tinha uma família grande. Inclusive, dizem que nas bodas de Caná da Galiléia, Jesus foi lá porque eram pessoas da sua família. Ser da família de Jesus não é garantia de nada. Nós precisamos ter Jesus como nosso rei, como nosso Senhor. É isso que é garantia de alguma coisa. Então, nessa hora, precisamos nos colocar debaixo da vontade de Deus. Precisamos nos colocar debaixo da sua soberania e fazer aquilo que Ele tem pedido de nós. Mas uma quarta coisa, Deus se apresenta como Deus mesmo. Versículo 6, Ele diz que nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Deus fala de divindade. Deus fala de um ser eterno. Deus fala de um ser sobrenatural. E no caso aqui, está falando do Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus. Precisamos, queridos, ter essa consciência. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é sobrenatural, Ele vai além do nosso alcance. Se Deus fosse até o meu entendimento, se eu conseguisse explicar tudo aquilo que Deus faz, se eu conseguisse explicar quem Deus é, Deus estaria dentro da minha capacidade mental, querido. Ele não seria Deus. Agora, como Deus está além daquilo que nós podemos explicar, Ele é sobrenatural, Ele está acima daquilo que eu possa pensar, Ele está acima daquilo que eu possa conjecturar, Ele se mostra Deus. E quando eu penso nisso, querido, eu preciso entender algo. Deus não está limitado àquilo que eu penso quando eu oro, por exemplo, estamos no culto de oração. Deus não vai fazer aquilo que eu simplesmente pensei, Ele pode fazer além. Às vezes nós ficamos preocupados de onde vai vir a saída. Deus é Deus, meu irmão. Talvez eu não esteja vendo de onde vem a saída, mas Deus é Deus, Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode criar uma saída de onde Ele quiser criar, Ele pode enviar um socorro de onde Ele quiser enviar. Tem coisas que Deus faz, querido, que a gente não imagina. Quem imaginaria, por exemplo, que Jesus, naquele tempo, iria usar uma mulher samaritana para evangelizar os samaritanos? Jesus ficou lá parado no poço, esperando, mandou os discípulos embora, vai lá, compra alguma coisa para que eles fossem, e ficou ali esperando aquela mulher samaritana. Você sabe, os judeus não se falavam com os samaritanos, muito menos um mestre como o Senhor Jesus era, ia falar com uma mulher samaritana.
Para piorar, o Senhor Jesus ainda revelou o presente dela, dizendo: olha, você já teve 5 maridos, mas o que agora você está não é seu. A mulher tinha um relacionamento meio duvidoso ali com outro homem. Um mestre pararia e ficaria do lado dessa mulher e conversaria com ela. Um mestre judeu fazer isso com uma mulher samaritana desse caráter, dessa circunstância, nunca aconteceria. Mas Deus é Deus, querido. Deus, Ele faz algo que a gente não espera, que a gente não entende. Ele enviou aquela mulher para ser um instrumento de salvação na cidade de Samaria. Tem coisas que Deus faz que a gente não espera, querido. Tem coisas que Deus faz que a gente não entende. É por isso que Deus é Deus e não nós. Por isso nós temos que tomar um cuidado num culto de oração, por exemplo, quando nós vamos orar, achar que Deus vai fazer tudo aquilo que a gente determinou, só porque você determinou. Não é assim, querido. Deus é Deus, quem determina é Ele, não somos nós. Deus é Deus, quem faz é Ele, não somos nós. E eu quero te lembrar que nem Jesus determinou alguma coisa. Quando ele foi orar lá no Getsêmani, o que ele disse? Se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus não determinou dizendo: ó, passa de mim o cálice, que eu não quero passar por isso não. Infelizmente hoje muitos têm tentado ou achado que estão colocando Deus na parede para que Deus se torne seu servo e faça aquilo que Ele quer fazer. Não. Deus é Deus, querido. Deus não vai se sujeitar ao ser humano. Não. Deus é Deus, somos nós que nos sujeitamos a Ele, somos nós que nos prostramos e adoramos a Ele. Não é Ele que vai adorar a nós, não é Ele que vai se sujeitar a nós. Diante das situações que nós vivemos e enfrentamos, precisamos nos lembrar que Deus é Deus, querido. O grande e todo-poderoso Deus, que pode nos ajudar, que pode nos socorrer, mas que não pode ser intimidado por nós. Somos nós que precisamos dele, querido. Não é Deus que precisa de nós. Deus estendeu sua salvação e graça para nós por amor, não que Ele precise de nós. Deus, Ele existe simplesmente por ser Deus, Ele não depende de mim para existir. Agora, você depende de Deus para existir? Todos nós. Se Deus acabar com o oxigênio aqui desse salão, todos nós vamos morrer. Exatamente. Então, precisamos nos lembrar que Deus é Deus, querido. Precisamos entender, diante das situações e circunstâncias da vida, que Deus é Deus. E aí, Deus se apresentando, Ele perde alguma coisa, como diz o pastor Roberto. E aí Ele diz: aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na assembleia. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas. O que Deus queria aqui, querido, dessas pessoas? Louvor, adoração, alegria. Você pode fazer isso nessa noite, erguer as suas mãos e dizer glória a Deus. Dizer, como diz aqui o texto, aleluia, grande é o seu nome, Criador de toda a terra, bendito é o teu nome. Quem aplaudir, aplauda ao Senhor. Aqui Deus estava querendo o louvor do seu povo, a adoração do seu povo. Que o seu povo se alegrasse. É interessante você observar que ele diz: alegre-se Israel no Senhor. Então, independente das circunstâncias, era para se alegrar em Deus. Porque Ele era Criador, porque Ele era o Senhor, porque Ele era Deus, porque Ele era Rei. Se alegrar em Deus, se alegrar naquilo que Deus é, se alegrar nas coisas que Deus já fez. Eu sei, meus irmãos, estamos vivendo um tempo difícil. Eu sei que talvez aqui pessoas estejam passando por apertos, tenham tido perdas. Será que a gente pode se alegrar nessa noite por quem Deus é? Apesar das nossas perdas, eu ainda estou vivo.
Apesar das nossas perdas, eu tenho um rei que luta por mim. Apesar das nossas perdas, eu tenho um Deus vivo que está cuidando da minha vida. É verdade, muitos morreram, mas eu e você não. Eu e você estamos vivos, Deus tem um propósito. Então eu posso me alegrar em Deus nessa noite, por quem Deus é. Eu posso me alegrar em Deus nessa noite, porque Deus fez muitas coisas por mim. E eu posso me alegrar em Deus nessa noite, porque apesar das perdas que eu possa ter agora, eu ainda estou vivo. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está cuidando de mim, Deus está me abençoando ainda hoje, apesar de tudo que eu tenho passado. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nosso Deus. Se alegre em Deus, meu irmão, nessa noite. Bendiga o nome do Senhor nessa noite e entenda que Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você apesar de tudo. Preste atenção no texto, deixa eu caminhar porque hoje o tempo é mais curto. Era para ele se alegrar em Deus e não nas circunstâncias, mas preste atenção. O louvor começou aonde, querido? No templo. Versículo 1. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos, no local do culto, no local da adoração, no local da reunião, assim como você e eu estamos fazendo hoje. Você está de parabéns, você vê o local do culto, você vê o local da adoração, você vê buscar a Deus junto do povo de Deus, você vê adorar junto daqueles que têm a mesma fé que você. Mas o louvor não se restringe aqui. E aqui eu queria que você prestasse atenção. O louvor não se restringe só à casa de oração. O louvor não se restringe só a esse ambiente de culto em que nós estamos orando, bendizendo, estamos juntos na mesma fé. Não. Preste atenção, o louvor que começou no culto, chegou até a casa do adorador. Versículo 5, veja junto comigo. Versículo 5. Que os santos exultem de glória e no seu leito. Ele já foi para casa. Já não está mais no local de adoração, já foi para casa. No seu leito, versículo 5, cantem de júbilo. Preste atenção. O louvor não é algo para ser praticado só aqui nesse ambiente. Ele levou o louvor para a casa dele. Aí eu te pergunto, será que estava tudo bem lá? Pode ser que na vida de alguns esteja tudo bem. Mas pode ser que na vida de muitos outros as coisas não estivessem tão bem. Mas ele levou o louvor para a casa dele. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão. Talvez vir aqui ao culto hoje, adorar aqui hoje, cantar aqui hoje, tenha sido um momento de grande escape de Deus para você. Tenha sido um momento de grande refrigério de Deus para você. Talvez quando você volta para a sua casa seja um momento de opressão, seja um momento de perseguição, seja um momento de dificuldade de você louvar a Deus. Mas eu quero te dizer, meu irmão, ainda que baixinho, levante um louvor na sua casa, leve o louvor para dentro da sua casa, e você vai ver o ambiente lá mudando, você vai ver as circunstâncias lá mudando. O louvor não pode estar restrito só aqui, mas leve o louvor como arma de guerra para onde você estiver, para o local da luta, para o local da dificuldade, para o local do choro. Talvez você não tenha dificuldade nenhuma, mas quando você chega na sua casa, você vê a sua tristeza, você fecha a porta do seu quarto, se vê sozinho e pensa, aonde eu vou chegar, o que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida até aqui, e você chora sozinho dentro de casa, no seu quarto. Eu quero te dizer, ali é o momento de você fechar os seus olhos e levantar um louvor ao Senhor. Ali é o momento de você dizer, Deus, eu não estou entendendo o que eu estou passando, eu não sei para onde eu vou, não sei o que vou fazer, mas bendito seja o teu nome. Senhor, eu não sei o que vou fazer, eu não sei qual é a resposta, não sei qual é o caminho, eu não sei de onde vir a provisão, mas eu confio em Ti, Senhor. É hora de você levar o louvor para dentro do seu quarto, para o seu leito, para a sua cama, e Deus vai te responder, meu irmão. Deus vai entronizar, vai se fazer o trono dele naquele lugar, e ele vai agir em seu favor, vai te dar resposta, vai trazer uma solução, porque ele é Deus nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Leve o louvor para dentro de casa, não fica só restrito aqui não. Versículo 2 fala de Israel. Nesse contexto aqui que nós estamos lendo, versículo 2 diz, alegre-se Israel. Nesse contexto aqui que nós estamos lendo, o livro de Salmos, ele é composto, na realidade, por 5 livros. 5 livros que tinham lá em Israel,
eles uniram esses 5 livros e criaram um livro só, o livro de Salmos. Esse salmo específico, ele foi anexado, foi o último livro a ser anexado, né? Foi desse trecho aqui, que foi anexado na época do retorno do povo de Israel à Babilônia, da Babilônia para o povo, para Jerusalém. Então, quando aqui fala Israel, na realidade, o povo de Israel aqui, no período pós-babilônico, já não existia mais. O que existia era somente a tribo do sul, ou como chamada tribo de Judá. O povo de Israel, ou a tribo do norte, já tinha se corrompido, já tinha se misturado e gerado até o povo samaritano, só para você entender. Mas quando aqui diz Israel, está falando de uma restauração de Deus no seu povo. Como que dizendo, as tribos se separaram. Uma foi para o cativeiro e a outra se misturou e se perdeu. Mas eu vou restituir o meu povo. Eu vou restaurar o meu povo. Eu vou trazer de volta a minha honra. Eu vou trazer de volta a minha bênção. Eu vou trazer de volta a minha prosperidade. Eu vou trazer de volta o meu propósito sobre o meu povo. Então talvez nessa noite, meu irmão, você olhe para você e pense, minha vida acabou. Minha família acabou. Meu chamado de Deus acabou, meu ministério acabou, está tudo em frangalhos. Não tem mais esperança, não tem mais saída. E eu quero dizer para você, ainda há esperança, meu irmão, para a sua vida. Ainda há esperança para o seu ministério, ainda há esperança para a sua família. Porque o Deus Todo-Poderoso está aqui, Ele está dizendo, eu vou reunir novamente o meu povo. Eu vou juntar novamente o meu povo. Eu vou restaurar minhas promessas sobre o meu povo. Eu vou trazer de volta a bênção, eu vou trazer de volta a vitória. Eu vou trazer de volta a restauração. Entenda, meu irmão, Deus tem restauração para mim, Deus tem restauração para você, Deus tem restauração para a sua igreja. Às vezes nós olhamos para a igreja hoje e pensamos, do jeito que está não tem mais jeito. A igreja brasileira acabou, hein, meu irmão? Nós estamos servindo a um Deus que é todo poderoso. A igreja brasileira não está nas mãos de homens. A igreja brasileira não está nas mãos desses gananciosos que estão aí só olhando o dinheiro da igreja, não. A igreja brasileira, a igreja mundial, ainda está nas mãos do Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele cuida da igreja. Ele vai renovar, vai levantar e vai abençoar o seu povo. Vai restituir a honra, vai trazer de volta para o caminho, para o propósito, porque a igreja está nas mãos daquele que sempre esteve cuidando dela, o seu Senhor, Salvador, o seu noivo, Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Versículo 4 diz assim, porque Deus se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Deus se agrada de você, meu irmão. Isaías 53, eu amo esse texto quando diz que o Senhor Jesus, Ele olhou para o seu penoso trabalho e se alegrou. Você é a alegria de Deus, meu irmão. Se você está em Cristo Jesus, se você está na fé, se você continua caminhando, apesar das suas dificuldades que todos nós temos, Jesus está alegre contigo nessa noite. Jesus está alegre com a sua postura, Jesus está alegre com a sua fé, Jesus está alegre com a sua gratidão a Ele. E aqui, querido, eu quero que você entenda algo. Como eu falei, Israel aqui, quando recebeu esse salmo, quando começou a cantar esse salmo foi compilado para fazer parte do livro de Salmos, o povo de Israel estava voltando do cativeiro. Então é um tempo, de uma certa forma, um tempo de esperança, de expectativa, para o novo tempo que viveriam. Mas também, de uma certa forma, era um tempo de grande dificuldade, porque eles voltaram para a sua terra natal e estava tudo destruído. O templo destruído, as lavouras, os campos destruídos, as muralhas destruídas. Então parece que é meio contraditório. O Salmo está dizendo, cantem, se alegrem, se a situação que eles viviam não era das melhores. Para piorar, ainda tinha uma guerra iminente. Você leu junto comigo. Cantem louvores, mas peguem na espada para executar juízo, para executar justiça. Então, além de um período
em que eles precisariam trabalhar para restaurar as coisas que tinham sido perdidas, ainda tinha um trabalho de muita guerra, ainda era um tempo de muita guerra, de muito confronto, de muito enfrentamento. E eu queria então que você prestasse atenção nesses dois caminhos da igreja. A igreja, querido, nós sempre andamos nesses dois caminhos. Um caminho é celebrar o Rei dos Reis, com alegria, com júbilo, com danças, com festas. Isso não pode ser tirado da igreja, querido. Uma igreja viva é uma igreja que celebra o seu Deus. Uma igreja viva é uma igreja que se alegra no seu Deus. Mas enquanto a gente caminha, tem esse caminho de celebração, também tem o caminho de nós olharmos para as situações da nossa vida que ainda não estão resolvidas. E a gente precisa restaurar. Tem o caminho também de nós cantarmos os louvores com alegria e com júbilo, mas pegar na espada, porque ainda tem guerra. Então perceba, eu queria que você percebesse isso. Uma coisa não pode excluir a outra, querido. Eu não posso ser uma igreja que só quer celebrar e adorar a Deus com alegria, mas esquecer de pegar na espada, esquecer de pegar na enxada para restaurar o que se perdeu. Mas eu também não posso ser só uma igreja que quer guerrear, que quer reconstruir, que quer restaurar, mas se esquece de adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é quem está conosco, que é quem quer restaurar, que é quem nos dá força para fazer. A igreja tem que caminhar nessas duas direções, nessas duas posturas, né? Não tem como você caminhar em duas direções, mas na direção que a igreja caminha, ela tem essas duas posturas. Celebrar a Deus com alegria, independente das circunstâncias, porque Deus é Deus. E é Ele quem vai me dar força para mudar as circunstâncias. É Ele quem vai me dar graça para transformar as circunstâncias. Ou é Ele que vai agir para mudar as circunstâncias. Então eu não sei o que você está vivendo, meu irmão. Uma coisa comum que todos temos enfrentado é essa pandemia. Todos nós temos sofrido de alguma forma. Mas não deixa que isso tire o seu louvor no culto. Não deixa que isso te impeça de estar na igreja. Ah, não vou na igreja porque essa pandemia eu estou muito triste. Não, meu irmão, está triste, vem para a igreja e vem celebrar a Deus junto conosco. Deixa a tristeza lá do lado de fora e celebra a Deus com alegria aqui dentro. Você não está sendo falso, você não está desrespeitando as famílias que perderam entes queridos. Não, meu irmão. Você está adorando a Deus, que é digno de ser adorado. Mas quando você vier, não se esqueça da sua enxada. Não se esqueça da sua colher de pedreiro. Tem coisas na minha e na sua vida que ainda precisam de restauração. Tem coisas na minha e na sua vida que ainda precisam de uma mudança, de uma melhora. Tem coisas na minha e na sua vida que a gente só vai ganhar na espada, meu irmão. E quando eu falo na espada, não é contra pessoas, não. É enfrentar os adversários, Satanás, é enfrentar o mundo. E aqui eu quero que você perceba isso, querido. O louvor, além de ter chegado no templo e na casa, o louvor chegou no meio da batalha também. Versículo 6 diz, é o 6, deixa eu ver aqui. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada. Ou seja, a batalha chegou, o louvor chegou até o local da batalha. O louvor passou a fazer parte da vida do adorador. Que não falte louvores em nossos lábios, independente se eu estou na festa, se eu estou dentro de casa ou se eu estou na guerra, que os louvores a Deus estejam sempre nos meus lábios, porque eu sempre terei motivos para adorá-lo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Para nós terminarmos, Deus queria fazer algo na vida daqueles que, no caso aqui eram pessoas mesmo, né? Mas no nosso caso, nossos inimigos não são pessoas, mas Deus queria trazer um juízo sobre os povos que perseguiram Israel. Mas esse juízo viria através da participação do povo dele. Israel pegaria na espada e executaria o juízo de Deus sobre os povos inimigos. E era assim que foi assim que foi feito. Isso traz algo para nós também, queridos.
Tem vitórias que nós só vamos receber se a gente se envolver. Tem vitórias que a gente só vai receber se a gente fizer alguma coisa, se a gente se esforçar, se a gente participar. Tem pessoas que só querem vir num culto de oração e falar, Deus faz, e Ele vai lá e se vira para fazer, e a gente não quer fazer nada. Ou então o Senhor envia um anjo. Nós, pentecostais, gostamos muito disso. Não, envia um anjo para curar, envia um anjo, envia um anjo, e você não quer fazer nada, não? Israel, Deus não enviou anjo para fazer isso. Deus não foi lá pessoalmente fazer, Ele falou, vocês vão pegar na espada e vocês vão executar a justiça, a sentença escrita, ou seja, vocês vão se envolver, vocês vão participar, vocês vão se esforçar para receber essa vitória. Então nessa noite, meu irmão, Deus tem vitória para todos nós. Mas qual a disposição do nosso engajamento com a nossa própria vitória? Eu quero ter vitória, pastor. Mas o que você está disposto a fazer? Além de orar. Orar você já está aqui, orar você já está orando. Mas além de orar, o que você está disposto a fazer? O que você está disposto a se envolver, a se esforçar? Qual espada você precisa pegar para enfrentar esse desafio que você está enfrentando? A vitória vem, meu irmão. E é por isso que muitos de nós, às vezes nós reclamamos de Deus. Deus está demorando muito, Senhor. Deus, nada acontece na minha vida. E Deus está dizendo para você nessa noite, você não pegou na espada nem sequer ainda, nem levantou da cadeira, nem pegou a espada, que vitória é essa? Levanta, pega a tua espada, vai para a batalha e eu vou dar vitória. Enquanto a gente quer ficar sentado de braço cruzado, a vitória não chega. E depende de Deus? Depende de nós, querido. Nessa noite, Deus tem uma vitória para você, Deus tem uma vitória para mim, Deus tem vitória para todos nós. Mas é noite da gente se levantar, cantar o nosso louvor, pegar a nossa espada e enfrentar os desafios. Para de ficar com medo do desafio, para de ficar com medo do inimigo. Deus é contigo para te dar vitória. Se levanta, não seja derrotado antes de entrar na peleja, não. Entra na peleja, pega a espada, enfrenta, porque a vitória já é minha, a vitória já é sua, a vitória já é nossa, por aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Você pode erguer as suas mãos nessa hora e dizer graças a Deus. Nem tudo que aconteceu recentemente na minha e na sua vida foi perfeito, foi bom, foi agradável. Mas levante suas mãos e diga graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez pessoas queridas suas, Deus levou, mas não levou você, você está aqui. Graças a Deus, Pai. Eu não sei o porquê disso, não sei o porquê daquilo, eu não sei porquê uns foram, outros ficaram, mas graças a Deus. Graças a Deus porque eu estou vivo. Bendito seja o teu nome porque o Senhor é Deus. Te dou glórias, te exalto, porque o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro, a quem eu sirvo, a quem eu fui chamado como filho. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado pela tua provisão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque se eu estou vivo ainda tem um propósito, ainda tem algo a fazer, então eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, eu te agradeço, Pai. Mas nessa hora, Deus, eu quero apresentar a vida de todos nós. Todos nós aqui, Deus, temos uma situação, todos nós aqui temos circunstâncias, todos nós aqui temos situações que precisam ser restauradas. Nós estamos aqui, Deus, às vezes sorrindo, cantando com toda alegria. Mas o Senhor conhece nosso coração. O Senhor sabe quando a gente fecha a porta do nosso quarto. O Senhor sabe quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro. Os pensamentos que vêm ali. E eu te peço, Deus,
Trabalha na vida do meu irmão, na minha vida, trabalha nas nossas vidas e restaura, Pai, aquilo que precisa ser restaurado. Cura, Deus, faz milagres, abençoa, levanta, Senhor, traz a honra de volta, traz a vida de volta, traz a alegria de volta, Pai. Traz a prosperidade de volta, se necessário for. Em nome de Jesus, ó Deus. Quantas famílias enlutadas, Deus, pela perda de alguém querido. Traz a alegria de volta, Pai. Traz a vida de volta. Traz, Deus, a bênção de volta sobre essa família, Pai. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, nos ajuda a prosseguir, apesar de tudo aquilo que nós temos passado e enfrentado. Porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. E o Senhor ainda tem um propósito com a nossa frente. Esse propósito não é parado. Esse propósito não é a gente sentar e desistir, não. O propósito é levantando e caminhando. Talvez hoje, meu irmão, você esteja com grande dificuldade de avançar. Um grande pregador, ele dizia: voe. Mas se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se arraste. Mas não fique parado. Talvez hoje você esteja com grande dificuldade de prosseguir, meu irmão. Mas eu venho aqui, como homem de Deus, dizer para você: não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de sentar e jogar tudo para o alto. Não. É hora de você se esforçar o máximo para prosseguir. Ainda que se arrastando, ainda que devagar. Mas prossiga, meu irmão. Porque Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai restaurar as coisas nas nossas vidas. No nome de Jesus. E eu te peço, Pai, que nesse processo o Senhor nos dê ousadia e coragem, Pai, para guerrear as guerras que nós precisamos guerrear, para lutar, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para nós, para lutar, Senhor querido, e fazer a nossa parte para conquistar tudo aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, Deus, vem em nosso encontro, vem, Senhor, em nosso favor, e age, Senhor, trazendo ousadia, coragem, intrepidez. Aqueles que estão prostrados, aqueles que sentaram, que o Senhor traga de volta para se levantar, que o Senhor coloque a espada, que a espada seja afiada, como diz o texto. Não nos deixe ser uma igreja paralisada, Deus. Não nos deixe sermos uma igreja entregue já. O inimigo se levantou, a gente, ele é muito forte, não vou nem lutar, já desisti, não. Eu tenho um Deus grande. Eu tenho um Deus todo-poderoso, eu tenho um Deus que é por mim, não importa o tamanho do gigante, o meu Deus é maior. A minha vitória ela não vem da espada que eu estou segurando, a minha vitória não vem das estratégias de guerra que aprendi, a minha vitória ainda vem de Deus, é Deus quem me dá a vitória. Então, independente do tamanho do gigante, independente de quão contrárias sejam as circunstâncias, eu vou me levantar, eu vou pegar a minha espada, porque eu sei que a minha vitória vem de Deus, e é Ele quem me garante essa vitória. Então, Pai, nos ajuda a nos levantarmos, nos ajuda a, na hora do embate, crer em Ti, Senhor amado, e assim termos as vitórias que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Aleluia.